qual que é a cereja do bolo? E aqui está a nossa única saída, eu digo para vocês. Eu digo para vocês hoje, sendo bem realistas, a nossa única saída está aqui. A revisão criminal cabe liminar. O que é liminar? Suspender os efeitos da condenação. O que é suspender os efeitos da condenação? Então, é como se a condenação não existisse até o julgamento final da revisão criminal. Que julga onde? No plenário. Ah, mas daí tem chance de perder. Calma, a questão não é essa. A questão é, vindo uma liminar, suspende os efeitos da condenação. Volta, inclusive, os direitos políticos. Olá, fala pessoal, sejam bem-vindos. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Justiça anula a condenação de ex-presidente por golpe de Estado e ordena imediata soltura. É isso mesmo. Um caso idêntico ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O Supremo Tribunal de Justiça da Bolívia anulou a condenação de 10 anos de prisão por golpe de Estado imposta a ex-presidente Jeanine Áñez e ordenou sua libertação imediata. Em 2022, Jeanine Áñez foi condenada a 10 anos de prisão por violar normas constitucionais que salvaguardam a ordem democrática. A acusação se baseou na sua autoproclamação como presidente após a renúncia de Evo Morales em 2019. A oposição considerou o ato legítimo, enquanto aliados do cocaleiro o classificaram como um golpe de Estado. Em seu perfil no X, Jeanine divulgou uma carta em que reflete sobre o período de quase 5 anos em que esteve presa. Ela criticou o processo que levou à sua prisão e disse ter sido alvo de perseguição política. E enquanto isso, Moraes analisa laudo médico para decidir se Bolsonaro pode ficar na papuda. Bom, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, avalia se o ex-presidente Jair Bolsonaro tem condições de saúde para ser transferido para o complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. O pedido foi feito pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal para verificar se o quadro clínico de Bolsonaro é compatível com as condições médicas e nutricionais do presídio. Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão por envolvimento na suposta tentativa de golpe. Ele cumpre prisão domiciliar, mas pode ser transferido para Papuda depois do julgamento dos embargos de declaração, que começa na próxima sexta-feira. O ex-presidente foi internado em setembro no Hospital DF Star, em Brasília, e tem histórico de cirurgias abdominais, além de um diagnóstico de câncer de pele. Por isso, o governo local pediu, então, uma avaliação médica especializada para definir se ele pode ficar na Papuda. E aí, Ana, surge até um bastidor, alguns veículos de imprensa veiculando que o ministro Moraes já teria, inclusive, aprovado uma cela especial para receber o ex-presidente Jair Bolsonaro. Seria uma cela com paredes brancas, ar-condicionado e televisão, segundo foi veiculado aí por alguns veículos de comunicação na Papuda, mas isso só num segundo momento. Até então está marcado para a próxima sexta-feira, dia 7, análise do recurso, embargos de declaração, mas depois abre-se prazo para para novo recurso. Então imagino que até o final do mês aí ainda tenha lastro, para a defesa apresentar novos recursos. Paula, eu vou ser breve porque eu gostaria de ouvir o professor Marcílio exatamente entrando nesse caminho dos embargos e dos recursos, mas vocês estavam falando antes, da ONG, dos traficantes, e o problema, um dos vários problemas do Brasil hoje, e aí cabe esse contexto do presidente Bolsonaro agora indo para a Papuda também, é a normalização do absurdo. Nós vivemos no Brasil a normalização do absurdo, porque nenhuma ditadura, nenhum regime totalitário, nenhum regime opressor, ele acontece do dia para a noite. Olha, agora nós éramos uma democracia ontem e a partir de amanhã a imprensa livre já não é mais livre e acabou. Não é assim.
As coisas vêm aos pouquinhos, vem a normalização de uma coisinha aqui. Ah, mas isso é contra o meu adversário político. Depois, uma normalização de uma inconstitucionalidade ali. Não, mas isso aí também não vai passar disso. Nós estamos falando de uma eleição em 2022 em que um condenado em 3 instâncias foi eleito presidente em uma eleição completamente distópica, no sentido, não vou nem entrar na questão das urnas, teve fraude na urna ou não, mas teve censura. Nós fomos proibidos de falar uma série de coisas e o Lula, um descondenado, um amigo de ditador, chefe de organização criminosa, de acordo com todas as investigações da Lava Jato dentro e fora do Brasil, ele foi colocado para liderar o Brasil como presidente do Brasil, e aí vai normalizando, não, mas deixa para lá, debate presidencial, Lula e Bolsonaro, Lula está solto, né? Ouvimos até, inclusive, de um âncora de um grande jornal no Brasil, outrora grande jornal no Brasil, o senhor não deve mais nada à justiça. E agora nós continuamos a normalizar o absurdo. ONGs de traficantes. Presidente Bolsonaro, 27 anos. 27 anos por um golpe que nunca existiu, por um plano que nunca existiu. Até quando? E agora, dentro desse contexto todo de facção criminosa, mega operação, PL da facção criminosa, pontos importantes estão sendo empurrados para debaixo do tapete, como essa prisão, essa condenação ridícula, esdrúxula, que é uma perseguição política ao presidente Bolsonaro, o PL da anistia, também, que parece que se desintegrou, ninguém fala mais dele, nós temos presos políticos no Brasil. Então, Paula, é difícil não perder a esperança, mas nós precisamos seguir falando o tempo todo, apesar de tudo isso que está acontecendo no Brasil, do PL da anistia, do PL da anistia, do PL da anistia, porque jogar o presidente Bolsonaro numa cela na Papuda, numa condenação política, 27 anos, com aquela listinha de Alexandre de Moraes que a gente sabe que ele tem os favoritos. Isso é inadmissível. Então, por mais que nós continuemos falando de toda a mega operação no Rio, que tomara que seja feita de exemplo, né? Infelizmente, perdemos 4 policiais, mas nós precisamos continuar falando do que está acontecendo com o presidente Bolsonaro, com o PL da anistia e com os outros núcleos que serão julgados agora e que, vamos combinar, as condenações já estão todas prontas. Só falta publicar. Pois é, Marcília, tem 2 pontos aqui. Queria te ouvir a respeito dos recursos. Começa ali a fase de julgamento na próxima sexta-feira, embargos de declaração, depois abre-se um novo prazo aí para outras possibilidades de recursos. E também queria te pedir, para explicar também para a nossa audiência, esse pedido da secretaria, porque a gente até comentava aqui, quando o preso ele é encaminhado à penitenciária, ele faz um exame, né, para testar um laudo ali das suas condições de saúde. Agora tem uma antecipação desse pedido por parte da própria Secretaria Penitenciária, está querendo se resguardar, porque é público e notório de conhecimento de todos a saúde fragilizada do ex-presidente Jair Bolsonaro. Qual que é a jogada por trás disso aí, Marcília? Vamos começar, Paula, por esse último ponto. Veja, tem, óbvio, uma certa antecipação, né? Estão agindo de forma precoce em relação a esse caso. Veja, e se a gente tem um recurso para ser julgado, né, por mais que a gente saiba o que vem desse recurso, como é que você antecipa o exame para ele poder ser preso? E se ele não for preso? Segundo o Supremo, né? Pois é, então o Supremo está pré-julgando? Então por que vai ter o julgamento se já julgaram? Pô, vamos fazer o exame para
levá-lo à cadeia ou para darem aval à cadeia para onde ele será levado, então está tudo decidido, não precisa ter recurso. Quer dizer, isso não existe. Na prática, não é assim que funciona. Na prática, primeiro você julga, depois você determina para onde a pessoa vai, quando presa, e aí, no momento em que ela está sendo presa, que se faz o exame para alocá-la de forma correta. Mas enfim, essa atuação precoce, né, seja da Secretaria, seja do Supremo, seja do Moraes, só mostra o quanto tudo isso é político. Na prática também, em termos de recursos, nós temos de lembrar que depois desses embargos de declaração serem julgados, o processo não acabou. É muito comum que depois dos embargos de declaração, a defesa oponha outros embargos. E depois dos outros embargos, eu mesmo como advogado já fiz 1, 2, 3 embargos de declaração. Quando o juiz ignorou o que eu estava dizendo, eu fui e fiz de novo. Ignorou outra vez, eu fiz a terceira vez. A sentença não transitou em julgado. Não transitou em julgado. E aí, além dos embargos de declaração, tem ainda os embargos infringentes que a gente fala, que poderia levar o caso seria avaliado pela segunda turma e a segunda turma depois poderia fazer com que aquele caso fosse julgado pelo plenário. E alguém poderia pedir vista e o recurso, então, portanto, poderia levar o Bolsonaro, em tese, obviamente, a ser inocentado. Como é que eles já vão fazer exame para saber se ele vai ser preso? Quer dizer, tudo isso só expõe que existe um plano político para esse caso jurídico, que o direito é apenas um instrumento de atuação política do Moraes e do STF. E mais, se a gente olhar para a jurisprudência do STF, se é que a gente pode levar a sério a jurisprudência do STF ou o próprio STF, os precedentes são todos de ex-presidentes não serem presos em presídios, e sim em celas especiais. O próprio Lula, o Lula não ficou num presídio, né? Todo mundo ia lá na porta da Polícia Federal, dar bom dia Lula, não sei o que e tal. Não ficou em presídio. O Temer, quando foi também preso, não ficou em presídio. O Collor não ficou em presídio. E o Bolsonaro ainda tem esse problema de saúde, que é sem dúvida algo que deveria fazer com que ele continuasse na prisão domiciliar, né? Ele não devia nem estar preso, vamos dizer a verdade, mas ainda que assim fosse, em prisão domiciliar. Ele tem, como bem lembrado aqui, câncer de pele e tomou uma facada. Pô, isso não é bobagem, e uma pessoa que tem uma certa idade já. Então, o que me parece que está se desenhando é uma óbvia atuação política do STF também no momento em que o processo acabar, né? No momento em que não houver mais recursos, que houver o trânsito em julgado, eles vão muito provavelmente desejarem levar o Bolsonaro para a Papuda para ostentarem o troféu. É disso que se trata. É um preso ali de ostentação do STF, um símbolo. E aí depois de algum tempo, quando tirarem as fotos que desejam tirar, ele talvez volte para casa. Não é da tradição brasileira, né? O Getúlio Vargas, ele aplicou um golpe de Estado quando ele estava no governo, é o tal autogolpe, com ao Estado Novo. O Estado Novo acabou, fechou o Congresso, ele não tinha vice, ele era o ditador. Quando ele saiu, foi derrubado, primeiro ele deu anistia, ele anistiou todos os presos de 35 e 37. A tal intentona comunista e a rebelião integralista. E ele pôde ser candidato. Ele que tinha, sim, dado um golpe de Estado, pôde ser candidato. Disputou a eleição, aliás, teve um resultado espetacular. Naquela época podia. Ele foi eleito senador por 2 estados. São Paulo era um deles. Ele optou por ser senador pelo Rio Grande do Sul. E foi eleito deputado por 7 estados. Uma coisa dessas. O Washington Luiz, quando foi derrubado pelo Getúlio Vargas, ele teve a opção do exílio. Ele foi preso com a gentileza possível, né? Não trataram, não procuraram humilhá-lo. E depois ele foi para o exílio, voltou mais tarde, ponto final. Isso aconteceu com todos. O presidente da República é uma entidade. Sabe? Ele precisa ser tratado com respeito. Agora, um cara como o Lula, que não merece respeito nenhum,
não vai respeitar ninguém. O estranho é o Supremo Tribunal Federal fazer isso. E vem a conversinha do Supremo. O Supremo sempre teve uma história muito digna. Parem de mentir. O José Linhares era presidente do Supremo, que não abria a boca no Estado Novo, e teve de assumir a presidência no lugar do Getúlio, porque não tinha vice. Então, até que se fizesse a nova eleição, lá foi o Zé Linhares governar o Brasil, presidente do Supremo. E começou a nomear parente, um atrás do outro, mas não ficou um Linhares desempregado. E ele disse com todas as letras o seguinte, quando foram falar com ele, não pega mal, né, o senhor ficar nomeando parente. Ele falou, olha aqui eu vou ficar pouco tempo. Eu não estou interessado em ficar bem com os políticos, quero ficar bem com a minha família. Ponto. Isso aí mostra um homem prático. Agora vem o Supremo, porque nós sempre agimos de acordo com a Constituição. Mas o quê? Deportaram a Olga Prestes para morrer em campo de concentração. Agora, parece a Folha. A história da Folha de São Paulo, eles acham que começou com a campanha das diretas. Já não. Ela é muito mais antiga e suja. E já apontei aqui várias sujeiras. O Supremo tem pecado, sim, mas nunca agiu de maneira tão torpe quanto agora. Quer complementar, Marcelo? E o Augusto bem lembrou, quer dizer, a gente tem na figura do presidente, né, uma entidade a ser respeitada, né? Na figura do Bolsonaro, o STF tem algo a ser extirpado, me parece que é isso, eles querem tratá-lo como um inimigo do Estado, humilhado, mas tem, além dessa figura da entidade do presidente, tem também uma questão de segurança. Eu vi intermediários até do governador do Distrito Federal falando disso. Quer dizer, levar o Bolsonaro para a Papuda é um perigo também do ponto de vista dos demais presos. Ele mencionou, isso pode gerar uma rebelião aqui, claro, né? E além da saúde, portanto, do Bolsonaro, além dessa questão da entidade, tem uma questão de segurança que precisa ser levada em conta. E se houver uma rebelião? E se acontecer algo com a saúde do Bolsonaro? O Moraes vai assumir essa culpa diante da sua obsessão de colocá-lo de trás das grades para tirar uma foto? Então, transita em julgado. Tem que começar o cumprimento da pena. Perfeito. Só que daí, iniciando a fase de execução, nós temos aquilo que nós chamamos de revisão criminal. Ah, Jeffrey, a revisão criminal, eu vi muita gente dizendo, não vai caber revisão criminal porque já negaram revisão criminal dos presos do 8 de janeiro. Eu sei, só que olha só, a revisão criminal, ela está no regimento interno, tá? Ela está aqui, ó, no regimento interno. Deixa eu compartilhar aqui. Aqui, compartilhar. Vocês estão vendo a tela aqui, tá? Essa tela que eu estou mostrando aqui para vocês é a tela da revisão criminal, tá? Na distribuição da revisão criminal, será observados os critérios do artigo anterior. O artigo anterior vai dizer que o relator será da outra turma. Eu explico. Jeff, não entendi. Presta atenção. Nós estamos na primeira turma, certo? Tá? Nós estamos na primeira turma, certo? Perfeito. Transitou em julgado. Vai ter que cumprir a pena? Tá. Cabe a revisão criminal quando tem o trânsito em julgado. A revisão criminal depende do trânsito em julgado. O que é a revisão criminal? Quando você tem uma situação que surge uma prova nova, ou uma situação de nulidade, que nós temos várias, cabe a revisão criminal. Qual que é a cereja do bolo? E aqui está a nossa única saída, eu digo para vocês. Eu digo para vocês hoje, sendo bem realistas. A nossa única saída está aqui. A revisão criminal, o relator dela, como o caso está na primeira turma, o relator será da segunda turma. Então, fez a revisão criminal. O relator dela vai para sorteio na segunda turma. A segunda turma temos Gilmar Mendes, Toffoli, Fux, André Mendonça e Cássio Nunes. Vai ser um sorteio entre eles. Onde que está a cereja do bolo? Suponhamos que caia para o André Mendonça, por exemplo, como relator. A revisão criminal cabe liminar. O que é liminar?
Então, transitou em julgado hoje o caso, saiu a certidão de trânsito em julgado. Vai ter que iniciar o cumprimento da pena. Aí vai começar a discussão. Vai para a Papuda, para uma cela especial, ou continua domiciliar pela questão de saúde? Vai começar essa discussão. A defesa vem e faz uma revisão criminal com pedido liminar. Qual que é o pedido liminar? Suspender os efeitos da condenação. O que é suspender os efeitos da condenação? Então, é como se a condenação não existisse até o julgamento final da revisão criminal. Que julga onde? No plenário. Ah, mas daí tem chance de perder. Calma, a questão não é essa. A questão é, vindo uma liminar, suspende os efeitos da condenação. Volta, inclusive, os direitos políticos. Eu já consegui muito milagre em revisão criminal, inclusive para prefeito. O prefeito está condenado com trânsito em julgado e não pode ser candidato. Eu já fiz várias revisões criminais, liminar, suspende os efeitos da condenação, restaura os direitos políticos, é candidato a prefeito, se elege e vira prefeito, vai prefeito. Já consegui várias dessas. Por quê? Porque a revisão criminal, conseguindo a liminar, suspende os efeitos da condenação. Volta, inclusive, direitos políticos. Então, essa é a saída. Chiquini, qual que é a saída que você está vendo? Nós temos uma chance. O sorteio da revisão criminal. Tá? O sorteio da revisão criminal. Tá? Por quê? O sorteio da revisão criminal vai para a segunda turma e vai ser um sorteio. Caiu para o Gilmar, caiu para o Toffoli. Aí, né? Jeffrey. Revisão criminal feita, não conseguimos eliminar. E aí? Perdemos a revisão criminal. Aí eu digo para vocês, aí acabou. Aí não tem mais o que fazer. Então, o dia que isso acontecer, eu vou falar para vocês. Infelizmente, não teremos o presidente Bolsonaro na urna em 26. Hoje eu digo para vocês, ainda há esperança. E aqui na comunidade Chiquini eu explico de forma mais detalhada. Eu não vou perder a esperança. Por quê? Enquanto houver uma possibilidade, a gente tem que acreditar. Existe? Existe. O sorteio da revisão criminal nos traz esperança, porque a revisão criminal, tá? A revisão criminal cabe liminar. Então ainda existe essa possibilidade. Quando que eu acho que isso pode terminar? Esses recursos que eu coloquei para vocês, quando que eu acho? Pode ser que termine ainda em dezembro tudo isso daqui que eu falei para vocês, tá? Porque eles vão acelerar o máximo. Então, essa é a nossa chance.